Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos regar as nossas raízes estudando o capítulo 15 do livro Esse Cristão Incrível de Tozer. O capítulo 15 tem por tema Nossa Tendência para o Desequilíbrio Religioso. Eu sou Lucimere, membro da Primeira Igreja Batista em Araruama. É um objeto batido do conhecimento geral que a raça humana perdeu a simetria e tende a desequilibrar-se em quase tudo que ela é e faz. O cristianismo, estando de pleno acordo com todos os fatos da existência, leva em conta esse desequilíbrio da vida humana. E o remédio que oferece não é uma nova filosofia, mas uma nova vida. O ideal a que o cristão aspira não é andar pelo caminho perfeito, mas ser transformado pela renovação da sua mente e ser amoldado à semelhança de Cristo. Então, Tozer, ele nos desperta o conhecimento de que a raça humana ela perdeu a simetria e tende a desequilibrar-se em quase tudo que ela é e faz. E nós, como cristãos, nós não, infelizmente, não temos como fugir disso. Mas ele diz aqui que o cristianismo ele não nos oferece uma solução milagrosa. Nós não vamos virar santos de um dia para o outro ou perfeitos de um dia para o outro, mas o cristianismo nos oferece uma nova vida, uma possibilidade de nós conseguirmos andar na contramão dessa realidade do desequilíbrio através da renovação da nossa mente. E em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, Paulo fala sobre isso. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E Tozer continua. O homem regenerado muitas vezes passa por tempos mais difíceis do que o não regenerado, porquanto ele não é um homem somente, mas dois. Sente dentro de si um poder que tende para a santidade e para Deus, enquanto ao mesmo tempo ainda é filho da carne de Adão, filho do barro vermelho. Para ele, este dualismo moral é uma fonte de aflição e de luta que o homem que só nasceu uma vez desconhece totalmente. E essa luta, esse dualismo moral dentro de nós, vemos muito claro aqui em Romanos 7, do 14 ao 25, quando Paulo explica sobre essa luta interior que habita dentro de nós, que somos regenerados. E como Tozer diz, nós não somos um só, nós somos dois. E essa luta dentro de nós é um fato, é algo que realmente existe e é algo preocupante. Mas existe solução, é claro. E Paulo diz: sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, e esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim, pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Paulo ele diz sobre essa guerra interna que se abate dentro de nós todos os dias, mas ele diz: graças a Deus em Cristo Jesus, que nos deu
a lei, né, da justiça, o perdão pelos pecados, a oportunidade de consertar nossa vida diante de Deus e não permitir, né, que esse desequilíbrio religioso venha atrapalhar nossa comunhão com Deus e com o próximo. E Tozer continua. O cristão verdadeiro é um santo em embrião. Os genes celestiais estão nele e o Espírito Santo está trabalhando para levá-lo a um desenvolvimento espiritual que esteja em harmonia com a natureza do Pai Celeste, de quem ele recebeu o depósito da vida divina. Todavia, aqui está ele no corpo mortal, é o que Paulo diz, né? Sujeito a fraqueza e tentação. E seu conflito com a carne às vezes o leva a praticar coisas extremas, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Gálatas 5:17. Então vemos essa luta dentro de nós, mas o Espírito Santo nos dá condição de lutarmos contra o pecado. A obra do Espírito Santo no coração não é algo inconsciente ou automático. A vontade e a inteligência humanas precisam render-se às benignas intenções de Deus e com elas cooperar. Creio que o que aqui muitos de nós perde o rumo, ou tentamos fazer-nos santos por nós mesmos e falhamos miseravelmente, como certamente haverá de ocorrer, ou procuramos conseguir um estado de passividade espiritual e esperar que Deus aperfeiçoe as nossas naturezas em santidade, como alguém que se senta e espera um pinta-roxo sair da casca do ovo ou uma roseira espocar em flores. Assim, trabalhamos febrilmente para fazer o impossível, ou não fazemos absolutamente nada, e aí jaz a assimetria sobre a qual escrevo. Então, o que o Tozer diz é que a obra do Espírito Santo em nós, ela é algo que precisa ser feita de forma consciente e não automática. Quando nós nos desequilibramos ao ponto de procurarmos a santidade exacerbada, nós erramos e falhamos miseravelmente, porque não temos condição nenhuma de buscar a santidade por nós mesmos. Mas, ao mesmo tempo, se dobrarmos os nossos braços, sentarmos e ficarmos aguardando o Espírito Santo agir em nós, sem que nós venhamos a fazer nada, também não teremos vitória, né? Não vamos obter vitória. Então depende da ação do Espírito Santo, mas também depende das nossas boas intenções, das nossas boas ações, da nossa vontade. E Tozer continua, o Novo Testamento desconhece qualquer obra do Espírito Santo em nós isolada das nossas respostas morais. Vigilância, oração, disciplina pessoal e inteligente aquiescência aos propósitos de Deus são indispensáveis para que haja algum real progresso em santidade. Então, a obra do Espírito Santo, ela precisa estar em nós sendo gerida pela nossa vigilância, oração, disciplina pessoal e nós nos acomodarmos aos desígnios de Deus para a nossa vida. Por quê? Nós somos nova criação, mas o Espírito Santo é que produz isso em nós. E, ao mesmo tempo, nós precisamos querer que esse Espírito Santo haja. Então, 2 Coríntios 5,17 diz, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, as que coisas novas surgiram, ou surgiram coisas novas. Então, se nós somos uma nova criação, e nós precisamos permitir que as coisas velhas passem, e precisamos buscar as coisas novas que Deus tem para nós. E Filipenses 2,13 diz, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Então, tanto querer quanto realizar é feito pelo Espírito Santo, mas nós precisamos querer e precisamos realizar. E o texto continua, existem em nossas vidas, áreas em nossas vidas nas quais, em um esforço para estarmos certos, podemos errar, e errar tanto a ponto de chegar a uma deformidade espiritual. É aí que, então, nós vemos o desequilíbrio religioso. Primeiro, quando em nossa determinação de sermos destemidos, nos tornamos descarados. A coragem e a mansidão são qualidades compatíveis. Então, nós precisamos ser determinados, destemidos, mas não descarados.
Precisamos ter coragem, mas temos também que ser mansos. E 1 Timóteo 5, 1 e 2 diz: não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se fosse seu pai. Tratem os jovens como irmãos, as mulheres idosas como mães e as moças como a irmãs, com toda a pureza. Então, na verdade, nós precisamos sim ser destemidos e orientar as pessoas em relação aos seus erros e pecados, mas com mansidão, não sendo ásperos. Precisamos ter esse equilíbrio de sermos alguém que adverte, né, as pessoas dos seus erros, mas precisamos aqui, como o Timóteo diz, Paulo diz a Timóteo, né, não repreender asperamente, exortar as pessoas, tratá-las como irmãos, as mulheres idosas como mãe, as moças como irmãs. Então, termos o equilíbrio na correção, na orientação aos nossos irmãos. E segundo, quando em nosso desejo de sermos francos, nos tornamos rudes, franqueza sem grosseria. Então, nós precisamos sim sermos francos, verdadeiros, mas sem grosseria. Utilizarmos a nossa admoestação com amor, com carinho. E precisamos realmente, irmãos, pensar nisso. Nós muitas vezes somos muito ríspidos e muito, vamos dizer assim, ignorante mesmo na palavra de ignorar o trato, né, de amor para com os nossos irmãos. Nós não podemos ser ríspidos, não devemos ser. E ao percebermos que estamos sendo, devemos nos arrepender e pedir a Deus para nos ajudar a não sermos ríspidos com os nossos irmãos. Franqueza sem grosseria. Aí, 2 Pedro 3, 15 e 16 diz assim, ó, tenham em mente que a paciência do Senhor Jesus significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Então, aqui, Pedro, ele está dizendo que a gente precisa ter na nossa mente a paciência do Senhor Jesus, que teve, né, e continua tendo muita paciência em relação a nós, nos dando a salvação. E ele coloca interessante, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu sobre essa sabedoria. Na carta aos Gálatas, a gente vê Paulo sendo, vamos dizer assim, franco com Pedro, quando falou que Pedro estava sendo dissimulado e quando estava junto com os judeus ele se portava de uma maneira, quando estava junto com os gentios ele se portava de outra maneira. E Paulo então foi franco com Pedro, chamando a atenção dele. No entanto, nessa carta, Pedro chama Paulo de o amado irmão. Então a gente percebe que Paulo foi franco, mas ele não foi grosseiro e Pedro entendeu isso. E quando ele se reporta, né, dizendo que Paulo escreve sobre a sabedoria de Deus, a paciência de Deus conosco, ele chama Paulo de amado irmão. E 3, quando em nosso esforço para estarmos vigilantes, nos tornamos desconfiados. Pelo fato de haver muitos adversários, a tentação é ver inimigo aonde não há nenhum. Então, nós precisamos evitar o espírito de hostilidade. E a gente vê que muitas vezes nós estamos nesse desequilíbrio. E Josué, no capítulo 5, versículo 13 e 14, conta a história de quando que o anjo se apresentou a Josué. Josué perguntou para o anjo, você é por nós ou por nossos inimigos? Josué estava tão preocupado, né, com as situações ao redor dele, com tantos inimigos ao redor, ele não teve discernimento na hora de não reconhecer um anjo. Ele perguntou, o Senhor é dos nossos ou é dos nossos inimigos? Então nós precisamos estar vigilantes sim, mas não nos tornarmos desconfiados, porque a gente pode desenvolver um espírito de hostilidade em relação àquelas pessoas que discordam de nós. E Tozer diz aqui, interessante, Satanás pouco se importa se nos extraviamos seguindo uma falsa doutrina ou se simplesmente ficamos azedos, de um modo ou de outro ele vence.
Então, Tozer diz, e é certo, né, que esse desequilíbrio da vigilância com a desconfiança faz com que nós tenhamos nossos amigos como inimigos, e ainda que nós venhamos a não utilizarmos de uma falsa doutrina aprendida dessas pessoas, mas se nós formos desconfiados, formos pessoas que vão levar desconforto, inimizade, o inimigo ganha de qualquer jeito. Então, realmente nós precisamos vigiar nisso. 4. Quando procuramos ser sérios e nos tornamos sombrios. Os santos sempre foram sérios, mas a melancolia é um defeito de caráter e jamais deve ser confundida com religiosidade. Então, temos que ser sérios sim, mas não sombrios. Temos que ter o nosso espírito iluminado, a alegria no nosso coração, a seriedade com alegria. E Filipenses 4,4 diz, alegrai-vos sempre no Senhor. A alegria é terapêutica para a nossa mente. Tozer diz isso. E precisamos sim ter esse equilíbrio, né? Entre a seriedade e a alegria, não sermos sombrios. E por último, 5, quando pretendemos ser conscienciosos e nos tornamos hiperescrupulosos. Se o diabo não conseguir destruir a consciência, terá a solução tornando-a doente. Então, nós precisamos ter o equilíbrio em sermos conscienciosos e sermos hiperescrupulosos. E Colossenses 4,5 diz, sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitando ao máximo todas as oportunidades. Então, a sabedoria, ela nos dá esse equilíbrio entre nós sermos pessoas conscienciosas e não hiperescrupulosas. Precisamos tomar esse cuidado. Por quê? Os Colossenses 3:12 ao 16 diz, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habitem ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. É o Espírito Santo aliado à nossa vontade que vai nos dar o equilíbrio religioso que nós precisamos. E com isso teremos paz em nossos corações e seremos enriquecidos pelo convívio saudável de uns para com os outros. E Tozer diz, estes são apenas uns poucos exemplos do grave desequilíbrio na vida cristã. Óbvio que tem outros, mas nós precisamos pelo menos procurar evitar esses. E para terminar, nós estaremos fazendo a oração do Salmo 67, 1 e 2. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos e a tua salvação entre todas as nações. O equilíbrio religioso vai nos dar condição de fazer conhecidos os caminhos do Senhor e a salvação dele. O mundo precisa ver em nós esse equilíbrio espiritual tão necessário para que nós sejamos como a igreja lá em Atos, né? O início da igreja, caiamos na graça do povo que convive conosco, que nós busquemos o equilíbrio religioso com a ajuda de Deus, em nome de Jesus nós conseguiremos. Que Deus nos abençoe. Amém.